de falar sobre as feridas emocionais. Todo mundo estava aqui na última semana que a gente falou? Estava todo mundo aqui? Na outra vez que eu vim, a gente falou sobre a ferida da rejeição. Aí depois, se quiser, a gente manda um videozinho para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a ferida do abandono. São 5 feridas emocionais, as principais. Então, creio em Deus, se a gente conseguir, vai falar sobre as 5 feridas emocionais aqui nesse trabalho que a gente está fazendo. E hoje a gente vai falar sobre a ferida do abandono. A ferida do abandono tem algumas características. É aquela pessoa que ela gosta de ajudar todo mundo. É uma pessoa que ela vive se sentindo sempre sobrecarregada, vive cheia de compromisso, vive pegando compromisso e mais compromissos. É uma pessoa que ela não consegue ficar sozinha, ela sempre tem que estar perto de alguém, sempre está assim, em vários relacionamentos, ela se sente sempre dependente de alguém. Ela não consegue estar sozinha, ela se acha sempre insuficiente. É uma pessoa que dificilmente ela não aceita não como resposta. Ela acha que sempre o problema é ela. E é uma pessoa que ela tem alguns comportamentos infantis. Então, esse é algum dos comportamentos aí da pessoa que tem a ferida do abandono. Só que antes de eu começar a falar mais um pouquinho da ferida do abandono, eu queria começar contando uma história muito conhecida para vocês, com fatos verídicos. Como eu sou uma terapeuta cristã, eu gosto de trazer a Bíblia junto comigo. Então, a gente vai falar sobre a história de Moisés. Eu acredito que todo mundo aqui conhece, né? Então, a gente vai relembrar um pouquinho da história de Moisés. Então, a gente lembra que quando Moisés nasceu, ele nasceu o quê? Num contexto onde ali o faraó queria matar o quê? Todos os bebês. Os bebês homens. Então, a mãe de Moisés não queria que seu filho morresse. Então, o que ela fez? Ela escondeu Moisés por um período. Quando ela viu que Moisés estava crescendo muito, não tinha como esconder mais, ela precisou colocar Moisés dentro de um cestinho e colocar junto ao riozinho ali. Então, querendo ou não, nunca foi a intenção da mãe de Moisés, mas ela precisou abandonar Moisés. Então, o que a gente falou como da outra vez? Que às vezes não é a intenção dos nossos pais, mas é a interpretação que a criança teve. E aí a gente vai ver o decorrer da história de Moisés, que ele tem algumas características de uma pessoa que tem a ferida do abandono. E a gente vai identificar isso aí lá na frente quando Moisés cresce. Então Moisés fica lá no cestinho, a filha de Faraó encontra ele, leva ele lá. Depois a mãe de Moisés é contratada como mãe de leite. Então a mãe de Moisés cuida dele um tempo, mais ou menos ali os historiadores falam até 4 anos mais ou menos. E depois Moisés volta de novo para o palácio e lá ele é tratado como rei, né? Então ele tem a melhor escola, os melhores alimentos. Então assim, Moisés teve tudo de bom e do melhor. Os anos vai passando, só que Moisés ele tinha a sua origem ali de israelita, não tinha jeito. Uma vez ele está passeando ali e ele vê que o egípcio está maltratando o israelita. E ele não gosta daquela situação. E ele vai tirar satisfação com aquele soldado. E na conversa tensa, ele acaba matando aquele soldado. Só que o que ele faz? Ele oculta o corpo e foge, porque ele sabia que se o faraó soubesse daquela situação, iria acabar com a vida dele. Então ele foge. E aí a gente sabe que depois vem a história da sarça. Deus chama ele, né, para poder ir lá resgatar o povo. Só que ele se acha o quê? Indigno. Por quê? Moisés ele não se perdoa. Ele não aceita que ele, fazendo tudo o que ele fez, Deus chamaria ele. E a gente começa a identificar algumas características de uma pessoa que tem a ferida do abandono. Porque ele se acha insuficiente. Ele fala para Deus assim: não, Deus, mas quem sou eu? Uma pessoa de língua pesada. Alguns historiadores falam que a língua pesada seria uma pessoa gada, ou seria uma pessoa que não saberia falar. Quantas vezes a gente tem medo de falar no público, ou tem medo de dar uma palestra, ou tem medo de às vezes falar um versículo na Bíblia e vou falar errado. Eu não sei ler direito, mas às vezes você sabe, mas você tem medo do que os outros vão falar, tem medo do julgamento.
desgaste com Deus, porque ele não queria aceitar o chamado. E Deus, com a maior paciência dele, fala: não, Moisés, eu quero que você vai libertar meu povo. Até que Deus fala assim: tá bom, Moisés, então vai lá e chama seu irmão Arão para ir com você. Já que Moisés não queria ir sozinho, Deus fala: então vai lá, Arão, chama Arão que Arão vai com você. Aí quando Deus fala: vai lá e chama Arão, Moisés fala: então tá bom, com alguém eu vou junto. Lembra que eu falei para vocês que quem tem a ferida do abandono não consegue fazer nada sozinho? Quando Deus falou para Moisés: chama Arão, Moisés já começou a se sentir um pouco mais confiante. Com ele eu posso ir, meu irmão vai falar comigo. Sozinho eu não dou conta, mas com mais alguém eu dou um jeitinho. Entende? Então a gente começa a ver, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas quando a gente vai ler, a gente começa a ver algumas indicações que ele pode ter essa ferida do abandono. Depois vocês verem, gente, essa história é maravilhosa. E depois que vocês verem sobre essa ferida do abandono, dá uma lidinha em casa com calma e vocês vão identificar essa história de coisa linda. Aí Moisés vai lá com Arão. Vocês vão ver que por um tempo é sempre Arão que vai à frente para falar com o faraó. Aí começa aquela jornada das pragas. Vai lá, uma praga, Deus endurece o coração de Faraó, não libera o povo, depois não libera. Até que um momento, Moisés se enche de coragem e ele fala com o Faraó. E é nesse momento que Moisés fala com o Faraó que eu acredito que Deus estabelece o que é a cura. E aí o propósito começa o quê? Se estabelecer na vida de Moisés. Porque ele entende que Deus chamou ele para libertar o povo. Não era Arão, gente. O propósito de libertador do povo lá de Israel não era para Arão, era para Moisés. Arão estava ali só porque Moisés não acreditava nele mesmo. Então, quantos propósitos, quantas coisas Deus tem na nossa vida e às vezes a gente não faz porque a gente não acredita em nós mesmos. Porque a gente tem algumas feridas, algumas raízes e a gente não consegue, destravar e acaba ficando parado, estagnado no mesmo lugar. E como eu falei naquela outra vez, na semana passada, alguns meses atrás, a gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, se eu sei que eu tenho essa característica, eu tenho essa ferida emocional, eu vou o quê? Olhar com carinho, ressignificar e começar a seguir. Não posso ficar olhando com dor, com peso, com angústia. É olhar com carinho e ressignificar. Então, hoje a gente está trazendo o quê? Conhecimento. Olhando para essa história, ligando a luz do conhecimento. Eu não lembro se eu falei, mas se eu falei, eu vou repetir novamente. Em Lucas, tem uma passagem maravilhosa que Jesus fala assim. Nós sabemos que lá ele fala sobre salvação, na parábola dos 10 talentos. E Jesus fala que tinha uma mulher que ela tinha 10 dracmas. E essas 10 dracmas, ela perde uma. Ela deixa 9 dracmas e vai em busca de uma dracma. Então quer dizer que uma dracma é algo muito importante para ela. Lá a gente sabe que o contexto é salvação, mas vamos trazer uma analogia para a nossa situação aqui hoje. E você lendo essa passagem, vocês vão ver que a primeira coisa que essa mulher faz é ligar na luz. A gente não procura, a gente não acha nada no escuro. Quando a gente está nervosa, quando a gente está preocupado, quando a gente está angustiado, quando a gente está preocupado, a gente não encontra nada na bagunça, na escuridão. Então a primeira coisa que a gente está trazendo aqui na vida de vocês é trazer luz, trazer conhecimento, trazer consciência. Onde está o meu problema? Onde tudo começou? Onde eu me perdi? Onde está a minha dor? Então a gente está ligando a luz da conhecimento, da consciência aqui. Depois que a gente liga a luz, a gente começa a faxina. A Bíblia diz que ela ligou a luz e começou a varrer a casa. Então a gente começa a ter a faxina, a limpeza, porque na bagunça a gente também não acha nada. Depois que ela faz a limpeza,
e ainda chama toda a vizinhança e celebra. Isso quer dizer o quê? Transbordo. Eu não posso deixar só para mim aquilo que Deus fez na minha vida. Eu preciso transbordar na vida de outras pessoas. Então eu preciso mostrar para as outras pessoas, levar para as outras pessoas a cura que o Senhor fez na minha vida. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês também. Também estou em processo, não é porque eu sou terapeuta há tempo que eu também estou em processo. Né? É constantemente a gente estando no processo. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a ferida do abandono. E eu queria trazer para vocês esse contexto bíblico para vocês entenderem que não é só a gente que passa por dor. Na Bíblia tem vários relatos. E esse de Moisés é um que eu falo que bate muito certinho com a gente. Então, a gente contou um pouquinho a história de Moisés. E aí a gente pergunta, o que Moisés tem a ver com isso? Eu acredito que algumas de vocês já identificaram um pouco da história. Como eu falei na última semana, da outra vez que eu vim, são 5 feridas emocionais e é igual a linguagem do amor. Eu posso ter uma, como eu posso ter 2. Só que sempre uma ou 2 é aquelas que vai ser a chave, que é a que mais vai se sobressair. Tá? Então, eu vou identificar não pelo trauma, mas pelos meus comportamentos. Porque, às vezes, aconteceu um fato, eu falo, nossa, eu fui abandonada na infância. Mas o comportamento que eu tenho não é de abandono, é de rejeição. Então, a ferida que eu tenho não é do abandono, é da rejeição. Então, eu preciso ressignificar como rejeição, não como abandono. Então, eu não posso ficar paralisada na ferida em si, mas é como o comportamento que eu tenho reagido. Então, hoje aqui a gente vai entender qual é a ferida, como ela nasce, quais são os comportamentos e algumas técnicas de como ressignificar. É um assunto denso, complexo, né? E assim, talvez não dê para pegar tudo de uma vez. Mas como eu falei para vocês, gente, eu tenho um e-book onde eu falo detalhadamente de todas as feridas emocionais. Lá tem as 5 feridas emocionais. Falo bem especificamente de cada uma delas, todos os comportamentos, como ressignificar cada uma delas. E aí depois, se cada uma quiser, é só me procurar. Eu até trouxe hoje algumas delas, tem umas cópias impressas. E aí a gente conversa depois. Vamos lá. Como eu falei para vocês, da mesma forma que a rejeição, o abandono também vem uma máscara. Então, o que o nosso ego faz? Como eu disse, aconteceu um trauma e é muito difícil para eu poder assimilar aquele trauma por uma criança. E a minha mente quer o que? Me proteger. Então ele precisa fazer alguma coisa. E o que ele faz para me proteger? Ele precisa criar uma outra personalidade, uma máscara, para me proteger daquele trauma. Porque é muito difícil para mim, como criança, reagir àquela situação. Então ele cria uma outra personalidade, uma máscara, para me proteger. E essa máscara que ele cria, que seria os comportamentos, que é os comportamentos que eu tenho na minha vida adulta, que quando eu era criança, tá tudo bem, me ajudou muito, né? Essa máscara me ajudou quando eu era criança, mas hoje eu sou adulta. Hoje eu não preciso mais dessa máscara. Hoje eu não preciso mais desses comportamentos. Hoje eu não preciso deles para me defender. Eu consigo me defender. Eu consigo de me afastar de pessoas que vão querer acionar esses gatilhos, né, do abandono. Então eu não preciso mais desses comportamentos. Então eu não preciso mais disso. Então hoje é a hora de eu ressignificar e abandonar essa máscara. A máscara, como eu já falei aqui, é dependente. Então quem tem a ferida do abandono, o ego, cria a máscara dependente. Como ela é instalada? Quem geralmente aciona essa máscara na nossa infância, como eu falei, infelizmente não estamos aqui para acusar ninguém.
E mesmo buscando melhor, a gente ainda vai errar. Não tem como. Nós somos seres humanos. Então, infelizmente, os nossos pais deram aquilo que eles tinham e está tudo bem. Os nossos pais que, infelizmente, acionam essas feridas emocionais na gente. E nesse caso específico do abandono, ela é instalada pelo sexo oposto. Então, no caso, a filha, ela vai ter essa ferida emocional vinda do pai. O filho vai ter essa característica, essa ferida emocional vinda da mãe. E essa ferida emocional, ela pode acontecer desde quando o bebezinho está na barriga da mamãe até os 2 anos de idade. Olha para vocês verem como é muito sutil. Você fala, mas é só um bebezinho. Só está na barriga da mamãe. É tão pequenininho, não entende. Aí às vezes o pau está pegando e o pai e a mãe estão brigando ali na frente da criança. Acho que a criança nem está prestando atenção. Às vezes está brigando, a criança está dormindo no berço, mas o inconsciente está ligadinho e a criança está ouvindo tudo. Então, infelizmente, a criança tem essa ferida emocional da barriguinha da mamãe até os 2 anos de idade. E como essa criança tem essa perspectiva do abandono, é como se ela não visse assim, desse sexo oposto: eu não posso estar com você. Olha como é forte essa frase. Ela entende como se o pai ou a mãe falasse para ela: eu não posso estar com você, eu não tenho tempo para você. Isso é muito forte para uma criança. Então, às vezes, não é um abandono de fato. A mãe engravidou e deixa a criança lá, dá a criança para adoção. Às vezes não é só isso. É tão sutil que às vezes pode ser uma separação dos pais. E a criança acredita que a culpa é dela, porque ela tem 2 anos, ela vai achar que os pais brigaram, tiveram um conflito ali e a culpa é deles. Não. Ela acha que a culpa é da criança. Pode ser a chegada de um outro irmão. Nossa, o amor era todo meu. De repente chegou da criança e um bebê, outro bebê, tem que ter mais atenção, não é verdade? E a criança acha que ela foi abandonada, não tinha mais tempo para você. Agora é minha atenção para outro bebê. E às vezes essa criança vem com condições especiais que necessitam de mais atenção. E aí a gente às vezes não consegue administrar essa atenção. Não é porque temos filhos preferidos, mas às vezes a gente não consegue ter essa dinâmica de conseguir administrar a atenção para todos. Aí às vezes questão de trabalho. Às vezes a mãe e o pai trabalham muito, não precisa, né? Porque, gente, a situação de preços de coisas no mercado está caro. Pai e mãe tem que trabalhar. E às vezes trabalha muito e não tem tempo de, às vezes, sentar com a criança, ter um tempinho com a criança. E a criança acha que eu não tenho tempo com você. Eu não posso estar com você. E aquilo vai ser gravado na cabeça da criança, muito sutil. Tá vendo? São pequenas características, pequenas situações que vai gravando na cabecinha da criança. Então, tudo isso que vai acontecendo na nossa infância vai sendo armazenado no nosso inconsciente. E como eu falei, volto a repetir, o nosso inconsciente é a caixinha preta do avião. Sabe a caixinha quando o avião cai e fica uma caixinha preta que quer armazenar todas as conversas? Ela não destrói, ela fica lá. E a gente tem essa caixinha preta na nossa mente. Tudo que acontece lá está armazenado e não é apagado. E os nossos comportamentos são regidos pelo nosso inconsciente. 95% do nosso comportamento. Então isso é perigoso. Se os meus traumas, as minhas dores, estão no inconsciente e eu vou agir conforme o meu inconsciente, isso é um problema. Então eu preciso abrir essa caixinha preta, ver o que tem dentro dela e começar a trabalhar com ela. Chega de deixar ela lá escondidinha. Eu preciso trazer ela à tona. Eu preciso olhar para a minha dor. Eu preciso olhar para a minha cicatriz. Na verdade, eu preciso olhar para a minha dor e deixar ela se tornar uma cicatriz. Deixar que o Espírito Santo torne aquela dor uma cicatriz. Porque não adianta eu ignorar o que eu passei. Não adianta eu falar, aconteceu, está tudo bem. Não está tudo bem. Eu preciso ressignificar. Não adianta eu querer tampar o sol com a peneira, porque
casamento vai bem, mas vira e mexe para a pessoa sentir aquela angústia, aquela tristeza, ela não sabe explicar. E às vezes ela se culpa, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou tão triste? Pode ser que tenha essa ferida do abandono. Essas pessoas têm tendência ao suicídio por conta dessa tristeza profunda. Como a gente já falou, sempre dependente de outra pessoa. Ela não consegue andar sozinha. Sempre precisa ter um amigo. Eu vou na academia, tem que ter alguém. Vou no mercado, tem que ter alguém. Vou em qualquer lugar, tem que ter alguém. Não anda sozinha. Sempre precisa ter alguém. Não consegue, às vezes, viver sozinha, sempre tem que estar com um companheiro. Às vezes se envolve com relacionamentos tóxicos, porque não consegue ficar sozinha. Se permite, às vezes, viver em relacionamentos ruins, porque prefere estar num relacionamento ruim do que ficar sozinha. Não se permite viver sozinha. Às vezes é bom a gente estar com a gente mesmo, nos amar em primeiro lugar. E ela sempre tem que ter alguém. Isso é ruim. Tende ao vitimismo. São pessoas que sempre estão se vitimizando. Eu não consigo. Eu não dou conta. Eu sou insuficiente. Oh meu Deus, por que eu? Isso acontece comigo. Então, infelizmente, a pessoa sempre tende ao vitimismo. Nada dá certo pra mim. Aí você fala, nossa, mas por que eu tenho esse comportamento ruim? Eu não queria ser assim. Aí você se cobra, porque você não quer ter aquele comportamento. Você quer mudar de vida, você quer avançar, você quer sair daquele ciclo ruim e não consegue sair. Por quê? Por causa da ferida do abandono. E quando você não ressignificar, você não consegue sair disso. Se anula demais, aquela pessoa sempre está se anulando, é sempre o outro. Sempre o outro. Quer ser a salvadora. Gente, salvador é só Jesus Cristo. Ele veio, morreu na cruz para nos salvar e vai voltar para nos buscar. Não existe salvador, mas a gente nunca vai salvar ninguém. Vamos esquecer isso aí. Você pode interceder, você pode orar, você pode aconselhar, você pode conversar, mas a gente não vai salvar os nossos filhos, a gente não vai salvar o nosso marido, a gente não vai salvar os nossos amigos. Vamos parar de querer carregar o mundo nas nossas costas? Vamos parar de querer carregar o mundo nas nossas costas, as pessoas nas nossas costas? Às vezes a gente quer resolver o problema das pessoas e a pessoa nem quer resolver o problema dela. E a gente fica sofrendo com o problema dos outros. Isso não é ser egoísta. É você saber até onde você vai. Está valendo a pena você perder a noite do sono pelo outro? A gente já não tem o nosso problema? O que você pode fazer pelo outro? Orar. Se orar para a mente daquela pessoa, Senhor, vai ao encontro com aquela pessoa. Senhor, me usa como instrumento na vida daquela pessoa. Mas você consegue mudar a vida dela, abrir a cabeça dela e colocar a informação ali dentro? Não consegue. Então a gente precisa parar de querer salvar o mundo. Mas isso é uma característica de quem é o quê? Dependente. De quem tem a ferida do abandono. Porque eu fui abandonada, então eu não posso abandonar aquela pessoa. Porque eu já fui abandonada, eu sei a dor. Então eu não posso abandonar, tadinho. Então a pessoa lamenta que tem uma empatia. Mas a gente não vai conseguir, sabe, abraçar o mundo com os nossos braços. Necessita da aprovação e da validação dos outros. Tudo que eu vou fazer, amiga, ficou bom? Ai, fiz essa roupa, será que ficou legal? Gente, se você achou que você está bonita, bem vestida, tudo bem, é bom, elogio, ótimo. Mas você não pode dar um passo esperando que o outro te elogie. Errar, todo mundo vai errar. Você não pode parar de deixar de fazer as coisas esperando a validação do outro. Às vezes vocês estão com cargos parados, com projetos parados, com um propósito de vida parado. Às vezes Deus tem algo na vida de vocês. Vocês não avançam. Por que não avançam? Porque está esperando uma aprovação. Porque está esperando uma validação. Porque às vezes está esperando o pastor falar, estou te chamando. Amiga, você é muito boa, vamos comigo. Gente, quem te chamou foi o Pai. Jesus já te escolheu. Jesus já te chamou. Não precisa de mais ninguém para te chamar, ninguém para te validar. Você já foi aceita por Ele.
Chega! Se a gente for ficar esperando validação, aprovação do outro, a gente nunca vai ser suficiente para o outro. Então a gente precisa parar de ficar esperando validação, aprovação das outras pessoas. É bom elogio? É ótimo. Quem não gosta de ter um elogio? Quem não gosta? Mas a gente não pode ser escravo disso. Para mim estar aqui falando para vocês não sabem o que eu passei. É muito difícil para mim. Chamei de falar errado, tá de frente uma câmera, falar em rede social, vocês não têm noção de como foi difícil para mim. Pregar numa igreja com um monte de gente vendo, só Deus sabe, isso aqui é uma vitória para mim. Eu morria de medo, porque eu tinha medo, queria validação, eu terminava e falei bem, nossa, mas não foi legal, nossa, eu acho que eu errei, eu falei errado, nossa, eu gaguejei, sempre querendo validação e aprovação. Então chega uma hora que vai chegar. Eu sou somente a portadora da palavra. Eu sou somente instrumento. Eu estudei, eu me preparei, mas eu sou só o canal. Quem derrama através de mim é o Espírito Santo. Lógico que a gente tem que se preparar, lógico que a gente tem que se dedicar. Cada uma que tem sua profissão, tem o seu propósito, tem o seu ministério. A gente tem que se preparar sim. Mas a gente não tem que ter, sabe, perfeccionismo. Sabe, tem que ser tudo muito perfeitinho, perfeito, tudo perfeição não existe, gente. Faça o seu melhor, não o melhor dos outros. Eu gosto sempre de falar para os meus clientes, você está procurando o seu melhor, o melhor do outro. Porque se você estiver buscando o melhor do outro, você nunca vai alcançar. Nunca vai alcançar o melhor do outro. Porque a régua do outro sempre vai estar alta. E às vezes até a gente coloca uma perspectiva tão alta da gente que a gente nunca alcança. Então chega de perfeccionismo, chega de querer ser perfeito. A perfeição não existe. Nós somos seres humanos. Comece a olhar no espelho e falar assim, olha, no meu caso, Thaís, eu vou te decepcionar e tá tudo bem, Thaís. Vai ter dia que eu vou errar, vai ter dia que não vai ser bem feito. Eu não sou perfeita, eu não dou conta de fazer aquilo. E tá tudo bem. Eu estou tentando fazer o meu melhor. Eu tenho buscado fazer o meu melhor, mas tem dia que eu não vou conseguir. Tem dia que vai ficar uma louça na pia. Tem dia que meu filho vai dormir com o pé sujo. Tem dia que eu não vou conseguir entregar um trabalho. Tem dia que eu não vou atingir a expectativa do meu marido. E tá tudo bem. Você fez o seu melhor? Você tentou? Então tá tudo bem, gente. Se permite relacionamentos tóxicos só para não ficar sozinho, isso aqui a gente já falou. Quantas mulheres a gente conhece que estão em relacionamentos tóxicos e não saem deles, porque não conseguem ficar sozinhos? Ou às vezes acham que merece aquilo. Ah, mas ele faz isso porque eu mereci. Ah, ele fala assim comigo porque eu queimei o arroz. Será mesmo? Então chega, né, gente? Vamos nos respeitar, vamos nos amar. Comportamentos infantis, birra, manipulações para alcançar o que quer. Então aquela pessoa que fica manipulando o outro, fazendo birrinha, um comportamento infantil, só para a pessoa fazer aquilo que ela quer. Criança interior ferida. Não sai da zona de conforto, porque ela tem medo de sair da zona de conforto. Então assim, tá ruim, mas eu vou ficar aqui. Porque eu tenho medo do que vem pela frente. Então é melhor ficar aqui do jeito que tá. Como a gente falou na aula da rejeição, a gente falou da história de Elias, lembra de Elias e Eliseu? Então assim, Elias estava lá, né, arando a terra, lá na junta dos bois, ali no meio de todas as coisas ruins, então eu tô lá. Ali tá bom, tá quentinho. Ele não queria sair ali da zona de conforto dele, vai na zona de confronto. Então a gente precisa sair da zona de conforto para ir na zona de confronto. Deus tem mais para nós. Mas para a gente ter o mais do Senhor, a gente precisa dar o passo. Se eu não dar o passo, Deus não dá o caminho. Toda vez que Deus vai dar algo para nós, primeiro Ele nos chama. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou para onde Abraão ia. Primeiro Ele falou para Abraão, sai da tua terra. Mas Ele falou, vai para tal lugar, assim, assim, assim. Ele só falou
mas parece que nunca é suficiente. Ainda não me sinto amado, ainda não me sinto desejada, ainda não me sinto, sabe? Falta alguma coisa. As pessoas fazem muita coisa para ela, mas nunca acabou. Também tem esse comportamento. Olha como os comportamentos de Moisés se encaixam nessa ferida. Vocês identificaram os comportamentos aí que ele citou? Depois, se vocês forem ler a história de Êxodo lá de Moisés, vocês vão identificar muitas coisas também. Agora eu trouxe umas técnicas para a gente ressignificar. Vai ter uma aqui e não tem como vocês fazerem, né? Que é muito particular. E eu convido vocês a fazer na casa de vocês, né? No particular de vocês. Que é algo muito gostoso na intimidade. Que é o quê? Você acolher a sua criança interior. Então, quando você estiver no momento lá, não demore muito para fazer isso. Pega uma folha e uma caneta, escreve uma carta para a sua criança interior. Acolhe ela, sabe? Fala para a sua criança interior, relembre os momentos que você se sentiu abandonado. Escreve tudo o que aconteceu, o que você passou, os momentos tristes que você passou. Escreve a sua história. E depois fala para a sua criança interior como está a sua vida hoje. Fala assim, olha, eu sobrevivi. Eu estou aqui hoje. A gente venceu. O Senhor nos sustentou. Está tudo bem. O Senhor esteve com a gente todo esse tempo. Você não precisa ter mais medo. Eu estou com você. Acolhe essa criança interior. Diga para ela, seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou, mas eu te amo. Você não precisa mais do carinho, do amor, da validação deles. Eu estou aqui. Existe um pai que nunca te abandonou. Se o nosso pai terreno, infelizmente, nos abandonou, não deu o amor que a gente precisava, que a gente necessitava, o nosso pai nos dá esse amor. Ele é suficiente, o amor dele nunca falha. A Bíblia nos diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda amamenta, ele jamais se esquecerá da gente. Ele jamais se esquece da gente. A gente que só faz esquece dele. Como diz o meu pastor no culto de quinta-feira, ele falou, a gente faz um papel errado. Porque quando a gente peca, a Bíblia fala que a gente tem que ir a Jesus, porque Ele tem, né, a salvação, Ele nos perdoa. Só que quando a gente peca, o que a gente faz? Em vez de ir até Jesus, a gente fala, não, eu não vou na igreja não, eu pequei. Aí eu fico 2, 3 dias sem ir no culto, porque eu pequei, eu estou errada, eu não quero mais orar, não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ir na presença de Deus, porque eu pequei. Sempre tem que ser ao contrário. Se eu pequei, se eu falei, aí eu tenho que buscar Jesus mesmo, porque é através dele que vem o perdão. Então eu não tenho que me afastar, aí que eu tenho que me aproximar mais do Senhor, porque é dele que vem a fonte da cura. Exatamente. Então a gente faz o quê? Se afasta da fonte da cura, em vez de se aproximar. Então ele é o nosso Pai suficiente. Então aproveita esse momento, escreve uma carta para sua criança interior, diga para ela que você ama ela, que ela não está sozinha e que existe um Pai que está com braços abertos, te esperando. Ele tem colo, ele tem carinho, ele tem proteção para você. Eu escrevo essa carta para a sua criança interior. E na outra vez que a gente teve aqui, eu vou fazer no mesmo esquema. Eu trouxe alguns versículos, eu achei interessante. Vou falar a primeira referência dele. E aqui eu coloquei na primeira pessoa. Então, eu vou falar a referência, vocês depois, se vocês quiserem anotar. Se não ficou gravadinha, vou mandar para o André distribuir para vocês. E aí vocês anotam na casa de vocês. O que é importante? Coloca no post-it. Distribui para a sua casa esses versículos. Se você se identificou que você tem essa vida do abandono, declara isso na sua vida.
Agora eu vou começar o processo da limpeza. Então eu preciso limpar a bagunça que foi feita. Então, para limpar a bagunça que foi feita, eu preciso agora reprogramar minha mente. Porque eu estava enxergando com a ótica da dor. E agora eu preciso começar a enxergar com a ótica da cura. Então eu preciso alimentar a minha mente com aquilo que traz esperança, aquilo que traz cura, e nada melhor do que a Bíblia. Nada melhor do que a palavra do Senhor. Porque lá traz fonte de cura, traz fonte de transformação. E Efésios diz o quê? Renovai a sua mente e o seu coração. Mente fala o quê? Do lado racional. Coração fala o quê? De alma. Quando a Bíblia fala de coração, fala de alma, fala de emoções, fala de trauma. Então a gente tem que renovar todo dia a nossa mente e o nosso coração. É todo dia. Então todo dia a gente tem que reprogramar. Porque se você tem essa ferida, você ressignifica ela, você vai ter um gatilho. Então quando você chegar próximo de uma situação que vai te causar ferida do abandono novamente, alguém vai tocar na ferida do gatilho, você pode sentir, mas vai ser diferente quando você está curado. Você já vai identificar e vai conseguir lidar com a situação, diferente de quando você não consegue, você não tem esse conhecimento. Aí você já levanta a máscara de novo dependente e já começa a se armar e agir como uma criança ferida. Já tem o comportamento de uma criança ferida. A gente está o quê? Ressignificando para transformar. Então vamos reprogramar a nossa mente. Então vamos declarar o primeiro, que está em Josué 1:9. E a palavra diz assim: sou forte e corajosa, pois Deus. Sou forte e corajosa, pois em Deus não vou desanimar e nem desistir, e nem ter medo, pois Deus está comigo todos os dias. Próximo, Salmos 46:10. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Ele sempre me ajuda nas minhas fraquezas e dificuldades. Independente que os meus pais fizeram, independente do meu passado, eu tenho um Pai que me ama, nunca falha e nem me abandona. Lembra que isso aqui, a gente pegou o versículo, baseado no versículo, a gente está trazendo para a nossa vida, como se fosse totalmente para nós. Então a gente mudou um pouquinho ali, trazendo para a nossa vida. Mateus 28:20. Mesmo que a minha mente tente me enganar, mesmo que a minha mente tente me enganar e o mundo, eu sei que existe um Deus que jamais me abandonou. Eu aceito esse amor, pois Ele prometeu que estará comigo até o fim. Filipenses 4:19. Em Cristo eu não tenho falta de nada. Eu não preciso de mais nada. A sua presença me basta. 2 Coríntios 12:9. Quanto mais limitada eu sou, mais difícil pareça a situação, mais certeza eu creio que existe um Deus que pode tudo, que Ele não é limitado e Ele é poderoso. O seu poder vai além do que eu posso imaginar. Isaías 49:13. Deus consola minha dor, nele encontro o verdadeiro amor. Deuteronômio 31:8. Mesmo que na minha pequena fé não me deixe enxergar a sua palavra, que a sua palavra diz, eu creio que Ele estará à frente de tudo, e independente do que aconteça, Ele jamais me abandona. Então, meninas, se alguma de vocês se identificou com essa ferida emocional da raiz do abandono, depois você escuta com calma, grava esses versículos, leia na sua casa, escreve ali como que vai fazer sentido para você. Aqui eu coloquei como fez sentido na minha vida, mas ele coloca com as suas palavras. Às vezes tem um outro versículo também que te chama a atenção, declara ele na sua
Bíblia não é só um manual de fé. A Bíblia ela foi feita para a gente viver aquilo que está escrito. É uma carta de amor que o Senhor deixou para nós. Então a gente precisa viver o que está escrito ali. Sabe, se alimentar do que está escrito ali. É a própria palavra do Senhor para nós. Às vezes a gente vai tanto na igreja atrás de profecia, sabe, atrás de ouvir Deus falar com a gente, porque a Bíblia está nas nossas mãos. Deus está falando com a gente ali no nosso quarto, na nossa intimidade. Não que é uma bênção quando Deus levanta alguém para falar com a gente, glória a Deus, mas Ele fala com a gente na nossa intimidade também. E Ele tem fonte de cura na nossa vida. Ele quer nos curar, Ele quer transformar a nossa vida. Chega de viver uma vida limitada, uma vida de sofrimento. Sabe, o inimigo até agora nos acorrentando a nossa vida, porque ele sabe o que a gente passou. Ele sabe a ferida emocional que você está aprisionado. E por ele saber, ele usa essa circunstância para te aprisionar ainda mais. Para falar, você não é capaz, você não consegue, quem é você? Você pensa que você vai dar conta? Você pensa que você vai subir lá em cima e falar? Você acha que é você? Ele fica aqui, ó. Só que você tem que falar silêncio. Eu sei quem eu sou, porque foi o Senhor que me chamou. Foi Ele que me capacitou. Foi Ele que me escolheu no ventre da minha mãe. Não é isso que a palavra do Senhor fala? Que antes que Ele me formasse, Ele já sabia o meu nome. Então a gente precisa parar de ficar dando ouvido às coisas que o inimigo fala no nosso ouvido e crendo que a palavra do Senhor fala. Isso é confiança. É crendo que o Senhor diz. Parar de ficar ouvindo o que o inimigo fala. Então a gente precisa o quê? Trazer essa